Primeiro capítulo, Macunaíma. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisa de sarapantá. De primeiro passou mais 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Pachuba, espiando o trabalho dos outros, principalmente os 2 manos que tinha, Manap já velhinho e Gigue na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeças de saúva. Vivia deitado. Pai se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma andava pra ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo todo do banho dando mergulho. As mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns, diz que habitando água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela e cunhatã se afastava. Nos machos cuspia na cara, porém respeitava os velhos e frequentava com a aplicação a muru, a poracê, o toreu, o bocorocô e a cucuicogê. Todas essas danças religiosas da tribo. Quando era pra dormir, trepava no macuru pequenininho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia, sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres no pino do dia, o assunto eram sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam simpatizadas, falando que espinho que pinica de pequeno já traz ponta. E numa pagelança, a Reina Gô fez o discurso e avisou que o herói era inteligente. Nem bem teve 6 anos, deram água num chocalho pra ele. E Macunaíma principiou falando como todos. E pediu pra mãe que largasse da mandioca ralando na cevadeira e levasse ele no mato pra passear. A mãe não quis porque não podia largar a mandioca, não. Macunaíma choramingou o dia inteiro. De noite continuou chorando. No outro dia, esperou colisquer dormindo que a mãe principiasse o trabalho. Então pediu pra ela que largasse tecer o paneiro de Guarumá Membeca e levasse ele no mato pra passear. A mãe não quis porque não podia largar o paneiro? Não. E pediu pra nora, companheira de Gigue, que levasse o menino. A companheira de Gigue era bem moça e chamava Sofará. Foi se aproximando ressabiada, porém dessa vez Macunaíma ficou muito quieto, sem botar a mão nas graças de ninguém. A moça carregou o piá nas costas e foi até o pé de aninga na beira do rio. A água parara pra inventar um ponteio de gozo nas folhas do javari. O longe estava bonito, com muitos biguás e biguatingas avoando na entrada do furo. A moça botou Macunaíma na praia, porém ele principiou choramingando que tinha muita formiga. E pediu pra Sofará que o levasse até o derrame do morro lá dentro do mato. A moça fez. Mas assim que deitou o curumim nas tiriricas, tajás e trapoerabas da serrapilheira, ele botou o corpo num átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram por lá muito. Quando voltaram pra maloca, a moça parecia muito fatigada de tanto carregar piá nas costas. Era que o herói tinha brincado muito com ela. Nem bem ela deitou Macunaíma na rede, Gigue já chegava de pescar de puçar. E a companheira não trabalhara nada. Gigue enquisilou e depois de catar os carrapatos, deu nela muito. Sofará aguentou a sova sem falar isso.
Jiguê não desconfiou de nada e começou trançando corda com fibra de curauá. Não vê que encontrara rastro fresco de anta e queria pegar o bicho na armadilha. Macunaíma pediu um pedaço de curauá pro mano, porém Jiguê falou que aquilo não era brinquedo de criança. Macunaíma principiou choramingão outra vez e a noite ficou bem difícil de passar para todos. No outro dia, Jiguê levantou cedo para fazer a armadilha e, chegando o menininho tristinho, falou: "Bom dia, coraçãozinho dos outros." Porém, Macunaíma fechou-se em copas carrancudo. "Não quer falar comigo, é?" "Estou de mal." "Por causa?" Então Macunaíma pediu fibra curauá. Jiguê olhou pra ele com ódio e mandou a companheira arranjar fio pro menino. A moça fez. Macunaíma agradeceu e foi pedir pro pai de terreiro que trançasse uma corda pra ele e soprasse bem nela fumaça de petum. Quando tudo estava pronto, Macunaíma pediu pra mãe que deixasse o caxiri fermentando e levasse ele no mato pra passear. A velha não podia por causa do trabalho. Mas a companheira de Jiguê, muito sonsa, falou pra sogra que estava às ordens e foi no mato com o piá nas costas. Quando botou nos carurus e sororocas da serrapilheira, o pequeno foi crescendo e virou um príncipe lindo. Falou pra Sofará esperar um bocadinho que já voltava pra brincarem e foi no bebedouro da anta armar um laço. Nem bem voltar do passeio tardinha, Jiguê já chegava também de prender a armadilha no rastro da anta. A companheira não trabalhara nada. Jiguê ficou fulo e antes de catar os carrapatos, bateu nela muito. Mas Sofará aguentou a coça com paciência. No outro dia, a arraiada ainda estava acabando de trepar nas árvores. Macunaíma acordou todos, fazendo boi medonho. Que fossem no bebedouro buscar a bicha que ele caçara. Porém, ninguém não acreditou e todos principiaram o trabalho do dia. Macunaíma ficou muito contrariado e pediu pra Sofará que desse uma chegadinha no bebedouro só pra ver. A moça fez e voltou falando pra todos que de fato estava no laço uma anta muito grande já morta. Toda a tribo foi buscar a bicha matutando na inteligência do curumim. Quando Jiguê chegou com a corda de curauá vazia, encontrou todos tratando da caça e ajudou. E quando foi pra repartir, não deu nenhum pedaço de carne pra Macunaíma, só tripas. O herói jurou vingança. No outro dia, pediu pra Sofará que levasse ele pra passear e ficar no mato até a boca da noite. Nem bem o menino tocou no fuliço e virou um príncipe fogoso. Brincaram. Depois de brincarem 3 feitas, correram mato fora fazendo festinhas um pro outro. Depois das festinhas de cutucar, fizeram dar cócegas. Depois se enterraram na areia. Depois queimaram com fogo de palha. Isso foram muitas festinhas. Macunaíma pegou num troco de copaíba e se escondeu por detrás da piranheira. Quando o Sofará veio correndo, ele deu com um pau na cabeça dela. Fez uma brecha que a moça caiu torcendo de riso aos pés dele. Puxou-o por uma perna. Macunaíma gemia de gosto, se agarrando no tronco gigante. Então a moça abocanhou o dedão do pé dele e engoliu. Macunaíma, chorando de alegria, tatuou o corpo dela com sangue do pé. Depois retesou os músculos e, se erguendo num trapézio de cipó, aos pulos atingiu num ótimo galho mais alto da piranheira. Sofará trepava atrás. O ramo fininho vergou oscilando com o peso do príncipe. Quando a moça chegou também no topo, eles brincaram outra vez, balanceando no céu. Depois de brincar, Macunaíma quis fazer uma festa em Sofará. Dobrou o corpo todo na violência de um puxão, mas não pôde continuar. O galho quebrou e ambos despegaram as bamboléus até se esborracharem no chão. Quando o herói voltou da sapituca, procurou a moça em redor. Não estava lá. Ia seguindo pra buscá-la, porém do galho baixo em riba dele fechou o silêncio, o miado temível da sussuarana. O herói se estatelou de medo e fechou os olhos pra ser comido sem ver. Então se escutou um risinho e Macunaíma tomou com uma cusparada no peito. Era a moça.
Macunaíma principiou atirando pedras nela. E quando feria, Sofará gritava de excitação, tatuando o corpo dele embaixo com sangue espirrado. Afinal, uma pedra lascou o canto da boca da moça e moeu 3 dentes. Ela pulou do galho e tombou sentada na barriga do herói, que a envolveu com o corpo todo, uivando de prazer. E brincaram outra vez. Já a estrela Papacéia brilhava no céu quando a moça voltou, parecendo muito fatigada de tanto carregar a piá nas costas. Porém, Jiguê desconfiado seguiram os dois no mato, enxergaram a transformação e o resto. Jiguê era muito bobo, teve raiva, pegou no rabo de tatu e chegou com vontade na bunda do herói. O berreiro foi tão imenso que encurtou o tamanho da noite e muitos pássaros caíram de susto no chão e se transformaram em pedras. Quando Jiguê não pôde mais surrar, Macunaíma correu até a capoeira, mastigou raiz de cadeira e voltou. Jiguê levou Sofará pro pai dela e dormiu folgado na rede. Capítulo 2. Maioridade. Jiguê era muito bobo e no outro dia apareceu puxando pela mão Macunhã. Era a companheira nova dele e chamava Iriqui. Ela trazia sempre um ratão vivo escondido na maçaroca dos cabelos e faceirava muito. Pintava a cara com araraúba e genipapo e todas as manhãs passava coquinho de açaí nos beiços que ficavam totalmente roxos. Depois esfregava limão de caiena por cima e os beiços viravam totalmente encarnados. Então o Iriqui se envolvia num manto de algodão listrado com preto de acariúba e verde de tatajuba e aromava os cabelos com essência de umiri. Era linda. Ora, depois de todos comerem a anta de Macunaíma, a fome bateu no mocambo. Caça. Ninguém não pegava caça mais, nem algum tatu-galinha aparecia. E por causa de Manap ter matado um boto para comerem, o sapo Cunuauaru, chamado Maraguiguana, pai do boto, ficou enfesado. Mandou a enchente e o milharal apodreceu. Comeram tudo, até a crueira dura se acabou e o fogaréu de noite e dia não moqueava nada não. Era só para remediar a friagem que caiu. Não havia pra gente assar nele nem uma isca de jobá. Então Macunaíma quis se divertir um pouco. Falou pros manos que ainda tinha muita piaba, muito jeju, muito matrinchão e jatuaranas. Todos esses peixes do rio fossem bater timbó. Manap disse: "Não se encontra mais timbó." Macunaíma, disfarçando, secundou: "Junto daquela grota onde tem dinheiro enterrado, enxerguei um despotismo de timbó." "Então venha com a gente pra mostrar onde que é." Foram. A margem estava traiçoeira e nem se achava bem o que era terra, o que era o rio. Entre as mamoranas copadas, Manap e Jiguê procuravam enlameados até os dentes, degringolando o juquê nos barreiros ocultos pela inundação. E pulavam se livrando dos buracos aos berros, com as mãos para trás por causa dos candirus safadinhos, querendo entrar por eles. Macunaíma ria dentro, vendo as micagens dos manos campeando o timbó. Fingia campear também, mas não dava passo não. Bem chutinho no firme. Quando os manos passavam perto dele, se agachava e gemia de fadiga. "Deixe de trabucar assim, piá!" Então Macunaíma sentou numa barranca do rio e, batendo com os pés na água, espantou os mosquitos. E eram muitos mosquitos: piuns, maruins, arurus, tatuquiras, muriçocas, beruanhas, mariguis, borrachus, varejas, toda essa mosquitada. Quando foi de tardezinho, os manos vieram buscar Macunaíma, tiriricas, por não terem topado com nenhum pé de timbó. O herói teve medo e disfarçou: "Acharam?" "Que achamos nada." "Pois aqui mesmo, quem chega é Timbó. Timbó já foi gente um dia que nem nós. Presenciou que andavam campeando e ele se sorveteu. Timbó foi gente um dia que nem nós." Os manos se admiraram da inteligência do menino e voltaram os 3 pra maloca. Macunaíma estava muito contrariado por causa da fome. No outro dia falou pra velha: "Ô mãe, quem leva a nossa casa pra outra banda do rio lá no Teso? Quem que leva?"
fecha os olhos um bocadinho, velha, e pergunta assim. A velha fez. Macunaíma pediu pra ela ficar mais tempo com os olhos fechados e carregou tejupar, marombas, flechas, picuás, sapicuás, corotes, urupemas, redes, todos esses trens pra um aberto do mato lá no teso do outro lado do rio. Quando a velha abriu os olhos, estava tudo lá e tinha caça-peixes, bananeiras dando, tinha comida por demais. Então foi cortar a banana. Ainda que mal lhe pergunte, mãe, por que a senhora arranca tanta pacorra assim? Levar pro vosso mano Jiguê, com a Lindiriqui, pro vosso mano Manape, que estão padecendo de fome. Macunaíma ficou muito contrariado. Imaginou e disse pra velha. Ô mãe, quem que leva nossa casa pra outra banda do rio, no banhado? Quem que leva? Pergunta assim. A velha fez. Macunaíma pediu pra ela ficar com os olhos fechados e levou todos os carregos, tudo pro lugar em que estavam, de já hoje, no mondongo inundado. Quando a velha abriu os olhos, tudo estava no lugar de dantes, vizinhando com os tejupares de mano Manape e do mano Jiguê com a Lindiriqui. E todos ficaram roncando de fome outra vez. Então a velha teve uma raiva malvada. Carregou o herói na cintura e partiu. Atravessou o mato e chegou no capoeirão chamado Cafundó do Judas. Andou légua e meia nele, nem se enxergava mato mais. Era um coberto plano, apenas movimentado com o pulinho dos cajueiros. Nem guaxa animava a solidão. A velha botou o curumim no campo onde ele podia crescer mais não e falou... Agora vossa mãe vai embora. Tu ficas perdido no coberto e podes crescer mais não. E desapareceu. Macunaíma assuntou o deserto e sentiu que ia chorar. Mas não tinha ninguém por ali, não chorou não. Criou coragem e botou pé na estrada, tremelicando com as perninhas de arco, vagamundou de del em del semana. Até que topou com um currupira moqueando carne, acompanhado do cachorro dele, Papamel. E o currupira vive no grelo do topunzeiro e pede fumo pra gente. Macunaíma falou: Meu vô, dá a caça pra mim comer. Sim, o currupira fez. Cortou carne da perna, moqueou e deu pro menino perguntando: O que você está fazendo da capoeira, rapaz? Eu passeando. Não diga. Pois é, passeando. Então contou o castigo da mãe por causa dele ter sido malévolo pros manos. E contando o transporte da casa de novo pra deixar onde não tinha caça, deu uma grande gargalhada. O currupira olhou pra ele e resmungou: Tu não é mais curumim, rapaz. Tu não é mais curumim, não. Gente grande que faz isso. Macunaíma agradeceu e pediu pro currupira ensinar o caminho pro mocambo dos tapanhumas. O currupira estava querendo, mas era comer o herói. Ensinou falso. Tu vai por aqui, menino homem, vai por aqui. Passa pela frente daquele pau, quebra a mão esquerda, vira e volta por debaixo dos meus guaiaraquinizês. Macunaíma foi fazer a volta, porém chegado na frente do pau, coçou a perninha e murmurou: Ai, que preguiça! E seguiu direito. O currupira esperou bastante, porém o curumim não chegava. Pois então o monstro amontou no veado, que é o cavalo dele, fincou o pé redondo na virilha do corredor e lá foi-se gritando: Carne da minha perna! Carne da minha perna! Lá de dentro da barriga do herói a carne respondeu: Que foi? Macunaíma apertou o passo e entrou correndo na caatinga. Porém o currupira corria mais que ele e o menino isso vinha que vinha acochado pelo outro: Carne da minha perna! Carne da minha perna! A carne secundava: Que foi? O piá estava desesperado. Era dia do casamento da raposa e a vela aveia, a sol, relampeava nas gostinhas de chuva, debulhando luz feito milho. Macunaíma chegou perto de uma poça, bebeu água de lama e vomitou a carne. Carne da minha perna! Carne da minha perna! Que o currupira vinha gritando. Secundou a carne já na poça. Macunaíma ganhou os bredos pro outro lado e escapou. Légua e meia adiante, por detrás de um formigueiro, escutou uma voz cantando assim:
Acutipitacanhem. Lentamente, foi lá e topou com a Cotia farinhando mandioca num tipite de jacitara. Minha avó dá aipim pra mim comer. Sim, Cotia fez. Deu aipim pro menino, perguntando: O que você está fazendo na caatinga, meu neto? Passeando. O quê? Passeando, então. Contou como enganaram o Currupira e deu uma grande gargalhada. A Cotia olhou pra ele e resmungou: Culumi, faz isso não, meu neto. Culumi, faz isso não. Vou te igualar o corpo com bestunto. Então pegou na gamela cheio de caldo envenenado de aipim e jogou a lavagem no piá. Macunaíma afastou sarapatando, mas só conseguia livrar a cabeça. Todo o resto do corpo se molhou. O herói deu um espirro e botou o corpo. Foi desempenhando, crescendo, fortificando e ficou do tamanho de um homem taludo. Porém a cabeça não molhada ficou para sempre rombuda e com carinha enjoativa de piá. Macunaíma agradeceu o feito e frechou cantando pro mucambo nativo. A noite vinha besourenta, enfiando as formigas na terra e tirando os mosquitos d'água. Fazia um calor de ninho no ar. A velha Tapanhumas escutou a voz do filho no longe, cinzado, e se espantou. Macunaíma apareceu de cara amarrada e falou pra ela: Ô mãe, sonhei que caiu meu dente. Isso é morte de parente, comentou a velha. Bem que sei, a senhora vive mais uma só. Isso mesmo, porque me pariu. No outro dia, os manos foram pescar e caçar. A velha foi no roçado e Macunaíma ficou só com a companheira de Jiguê. Então ele virou na formiga Quem-Quem e mordeu o Iriqui para fazer festa nela. Mas a moça tirou a Quem-Quem longe. Então Macunaíma virou num pé de urucum. A linda Iriqui riu, colheu as sementes, se faceirou toda pintando a cara e os distintivos. Ficou lindíssima. Então Macunaíma de gostoso virou gente outra feita e morou com a companheira de Jiguê. Quando os manos voltaram da caça, Jiguê percebeu a troca logo. Porém Manape falou pra ele que agora Macunaíma estava homem pra sempre e troncudo. Manape era feiticeiro. Jiguê viu que a maloca estava cheia de alimentos. Tinha pacova, tinha milho, tinha macaxeira, tinha luai, caxiri, tinha maparazzi, camorins pescados, maracujá, mixira, atabil, sapota, sapotilha, tinha paçoca de viado e carne fresca de cutiara. Todos esses comes e bebes bons. Jiguê conferiu que não pagava a pena brigar com o humano e deixou a linda Iriqui pra ele. Deu um suspiro, catou os carrapatos e dormiu folgado na rede. No outro dia, Macunaíma, depois de brincar cedinho com a Índia Iriqui, saiu pra dar uma voltinha. Atravessou o reino encantado da Pedra Bonita, em Pernambuco. E quando estava chegando na cidade de Santarém, topou com uma veada parida. Esse é o caço! Ele fez e perseguiu a veada. Então ela escapuliu fácil, mas o herói pôde pegar o filhinho dela, que nem não andava quase. Se escondeu por detrás de uma carapanaúba e, cutucando o viadinho, fez ele berrar. A veada ficou feito louca, esbugalhou os olhos, parou, turtuveou e veio vindo, parou ali, mesmo de frente, chorando de amor. Então o herói flechou a veada parida. Ela caiu, esperneou um bocado e ficou rija estirada no chão. O herói cantou vitória. Chegou perto da veada, olhou que mais olhou e deu um grito desmaiando. Tinha sido uma peça do Anhanga. Não era veada não. Era, mas a própria mãe Tapanhumas que Macunaíma flechara estava morta ali. Toda arranhada com os espinhos das titaras e mandacarus no mato. Quando o herói voltou da sapituca, foi chamar os manos e os três chorando muito passaram a noite de guarda bebendo olonite e comendo carimã com peixe. Madrugadinha pousaram o corpo da velha numa rede e foram enterrá-la por debaixo de uma pedra no lugar chamado Pai da Tocandeira. Manape, que era um catimbozeiro de marca maior, foi que gravou o epitáfio. Jejuaram o tempo que o preceito mandava e Macunaíma gastou o jejum se lamentando heroicamente.
A barriga da morta foi inchando e no fim das chuvas tinha virado num cerro macio. Então Macunaíma deu a mão para Iriqui, Iriqui deu a mão para Manap, Manap deu a mão para Jiguê e os 4 partiram por esse mundo. Capítulo 3. Si, Mãe do Mato. Uma feita, os 4 iam seguindo por um caminho no mato e estavam penando muito de sede, longe dos igapós e das lagoas. Não tinha nem mesmo um umbu no bairro e veio, a sol, esfiapando por entre a folhagem, guascava sem parada ao lombo dos andarengos. Suavam como numa pagelança em que todos tivessem besuntado o corpo com azeite de piquiá, marchavam. De repente, Macunaíma parou, riscando a noite do silêncio com um gesto imenso de alerta. Os outros estacaram. Não se escutava nada, porém Macunaíma sussurrou: "Tem coisa!" Deixaram a linda Iriqui se enfeitando sentada nas raízes de uma samaúma e avançaram cautelosos. Já Vei estava farta de tanto guascar o lombo dos 3 manos, quando légua e meia adiante Macunaíma escoteiro topou com Macunhã dormindo. Era assim, Mãe do Mato. Logo viu pelo peito destro seco dela que a moça fazia parte dessa tribo de mulheres sozinhas, parando lá nas praias da lagoa, espelho da lua, coada pelo Nhamundá. A Cunhã era linda, com um corpo chupado pelos vícios, colorido com genipapo. O herói se atirou por cima dela para brincar. Se não queria. Fez lança de flecha tridente enquanto Macunaíma puxava de pajeú. Foi um pega tremendo e por debaixo da copada reboava os berros dos briguetos, diminuindo de medo os copos dos passarinhos. O herói apanhava, recebera já um murro de fazer sangue no nariz e um lapo fundo de tchara no rabo. A Icamiaba não tinha nenhum arranhãozinho e cada gesto que fazia era mais sangue no corpo do herói, soltando berros formidantes que diminuíam de medo os corpos dos passarinhos. Afinal, se vendo nas amarelas o que não podia mesmo com a Icamiaba, o herói deitou fugindo, chamando pelos manos. Me acudam que senão eu mato! Me acudam que senão eu mato! Os manos vieram e agarraram-se. Manap trançou os braços dela por detrás enquanto Jiguê com a Murucu lhe dava uma porrada no coco. E a Icamiaba caiu sem auxílio nas samambaias da serrapilheira. Quando ficou bem imóvel, Macunaíma se aproximou e brincou com a Mãe do Mato. Vieram então muitas jandaias, muitas araras vermelhas, coins, coricas, periquitos, muitos papagaios saudar Macunaíma. O novo imperador do Mato Virgem! E os 3 manos seguiram com a companheira nova. Atravessaram a cidade das flores, evitaram o rio das amarguras, passando por debaixo do salto da felicidade. Tomaram a estrada dos prazeres e chegaram no Capão do Meu Bem, que fica nos cerros da Venezuela. Foi de lá que Macunaíma imperou sobre os matos misteriosos, enquanto se comandava nos assaltos às mulheres empunhando tcharas de 3 pontas. O herói vivia sossegado. Passava os dias, marupiara na rede, matando formigas, taiocas, chupitando golinhos estalados de pajauari e quando agarrava cantando acompanhado pelos sons gotejantes do cocho, os matos reboavam com doçura adormecendo as cobras, os carrapatos, os mosquitos, as formigas e os deuses ruins. De noite, se chegava recendendo resina de pau, sangrando das brigas e trepava na rede que ela mesmo tecera com fios de cabelo. Os 2 brincavam e depois ficavam rindo um pro outro. Ficavam rindo longo tempo, bem juntos. Se aromava tanto que Macunaíma tinha tonteiras de moleza. Puxa, como você cheira, benzinho!
que ele murmuriava gozado e escancarava as narinas mais. Vinha uma tonteira tão macota que o sono principiava pingando das pálpebras dele. Porém, a mãe do mato ainda não estava satisfeita, não, e com um jeito de rede que enlaçava os dois, convidava o companheiro para mais brinquedo. Morto de soneira, infernizado, Macunaíma brincava para não desmentir a fama só. Porém, quando se queria rir com ele de satisfação. Ai, que preguiça! Que o herói suspirava enfarado e, dando as costas para ela, adormecia bem. Mas se queria brincar ainda mais, convidava. O herói ferrado no sono. Então a mãe do mato pegava na tiara e cutucava o companheiro. Macunaíma se acordava, dando grandes gargalhadas e estorcegando de cócegas. Faz isso não, oferecida. Faço. Deixa a gente dormir, seu bem. Vamos brincar. Ai, que preguiça. E brincavam mais outra vez. Porém, nos dias de muito pajuari bebido, se encontrava o imperador do Mato Virgem, largado por aí num porre-mãe. Iam brincar e o herói esquecia no meio. Então, herói, então o quê? Você não continua? Continua o quê? Pois os meus pecados a gente está brincando e você para no meio. Ai, que preguiça! Macunaíma mal esboçava de tão chumbado e, procurando um macio nos cabelos da companheira, adormecia feliz. Então, para animá-lo, se empregava a estratagema sublime. Buscava no mato a folhagem de fogo da urtiga e sapecava com ela uma coçadeira no chuí do herói e na nalatite dela. Isso, Macunaíma ficava um leão querendo. Se também. E os dois brincaram, que mais brincaram num deboche de ardor prodigioso. Mas era nas noites de insônia que o gozo inventava mais. Quando todas as estrelas incendiadas derramavam sobre a terra um ódio calorento que ninguém não suportava de tão quente, corria pelo mato uma presença de incêndio. Nem a passarinhada aguentava no ninho. Mexia inquieto o pescoço, voava pro galho em frente no milagre mais enorme deste mundo, inventava de supetão uma alvorada preta, cantar cantando que não tinha fim. A bulha era tremendo, o cheiro poderoso e o calor ainda mais. Macunaíma dava um safanão na rede, atirando-se longe. Ela acordava feito fúria e crescia pra cima dele. Brincavam assim. E agora, despertados inteiramente pelo gozo, inventavam artes novas de brincar. Nem bem 6 meses passaram e a mãe do mato pariu um filho encarnado. Isso! Vieram famosas mulatas da Bahia, do Recife, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e deram para a mãe do mato um laçarote rubro cor de mal, porque agora ela era mestra do codão encarnado em todos os pastoris de Natal. Depois foram-se embora com prazer e alegria, bailando que mais bailando, seguidas de futeboleres, águias, pequenos, xodós seresteiros. Toda essa rapaziada adorei. Macunaíma ficou de repouso, mês de preceito, porém se recusou a jejuar. O Pecurrucho tinha cabeça chata e Macunaíma ainda achatava mais, batendo nela todos os dias e falando pro guri: meu filho, cresce depressa pra você ir pra São Paulo ganhar muito dinheiro. Todas as ecaniebas queriam bem o menino encarnado e no primeiro banho dele puseram todas as joias da tribo para que o pequeno fosse rico sempre. Mandaram buscar na Bolívia uma tesoura e enfiaram ela aberta debaixo do cabeceiro, porque senão Tutumarambá vinha, chupava o umbigo do piá e o dedão do pé de si. Tutumarambá veio, topou com a tesoura e se enganou. Chupou o olho dela e foi-se embora satisfeito. Todos agora só matutavam no Pequerrucho. Mandaram buscar para ele em São Paulo os famosos sapatinhos de lã tricotados por Dona Ana Francisca de Almeida Leite Moraes. E em Pernambuco as rendas Rosa dos Alpes,
flor da guabiroba e o potipadeço, tecidas pelas mãos de Dona Joaquina Leitão, mais conhecida pelo nome de Quinquina Cacunda. Filtrava o melhor tamarim das irmãs Louro Vieira de Óbidos pro menino engolir no refresco remedinho pra lombriga. Vida feliz era bom, mas uma feita Jucurutu pousou na maloca do imperador e soltou o regogo agorento. Macunaíma tremeu, assustado, espantou os mosquitos e caiu no pajuari por demais para ver se espantava o medo também. Bebeu e dormiu noite inteira. Então chegou a cobra preta e tanto que chupou o único peito vivo de si que não deixou nem um apojo. E como o Jiguei não conseguira almoçar nenhuma das icamiabas, o curumim sem ama chupou o peito da mãe no outro dia. Chupou mais, deu um suspiro envenenado e morreu. Botaram um anjinho numa igaçaba esculpida com forma de jabuti e pros boitatás não comerem os olhos do morto. O enterraram mesmo no centro da taba, com muitos cantos, muita dança e muito pajuari. Terminada a função, a companheira de Macunaíma, toda enfeitada ainda, tirou do colar uma muiractã famosa, deu-a pro companheiro e subiu pro céu por um cipó. É lá que se vive agora nos trinques passeando, liberta das formigas, toda enfeitada ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela. É a Beta do Centauro. No outro dia, quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho, viu que nascera do corpo uma plantinha. Trataram dela com muito cuidado e foi o guaraná. Com as frutinhas piladas dessa planta que a gente cura muita doença e se refresca durante os calorões de vei a sol. Capítulo 4 Boiúna Luna. No outro dia, bem cedo, o herói padecendo saudades de si, a companheira para sempre inesquecível, furou o beiço inferior e fez da Muiractã um tembetá. Sentiu que ia chorar, chamou depressa os manos, se despediu das icamiabas e partiu. Galderiaram por todos aqueles matos sobre os quais Macunaíma imperava agora. Por toda parte ele recebia homenagens e era sempre acompanhado pelo séquito de araras vermelhas e jandaias. Nas noites de amargura, ele trepava num açaizeiro de frutas roxas como a alma dele e contemplava no céu a figura faceira de si, Marvada. E ele gemia. Então ficava muito sofrendo, muito, e invocava os deuses bons, cantando cânticos de longa duração. Do oceano desinvestem por minha terra, pra que as nuvens vão-se embora e a minha marvada brilhe limpinha e firme no céu. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros,
Use o link na descrição do vídeo.